Até poucas horas atrás, Kayano Takumi vivia uma vida normal no Japão, até ser morto acidentalmente por Seal, o deus do vento, e ser mandado para uma floresta estranha onde vive cercado por criaturas monstruosas de outro mundo. De frente para Red Wolves, de classe C, ele perfura o coração do primeiro com sua habilidade Air Shot e repete a dose nos oponentes restantes. Irritado por já estar tendo problemas tão cedo nesse lugar, ele coloca os lobos no inventário para juntar materiais e sobreviver nesse mundo insano. Há pouco tempo atrás, antes de pisar na floresta, Takumi se viu diante de um ser misterioso que pedia desculpas sem motivo aparente. Sem entender absolutamente nada, o garoto questiona o que diabos está havendo. Então o ser se identifica como Seal feriu, um deus, mas que pode ser chamado de Seal. O deus explica que os dois estão num lugar sagrado, fazendo Takumi achar que é uma pegadinha, mas Seal diz com todas as palavras que acabou matando o garoto sem querer. Seja como for, agora Takumi está na floresta e precisa se virar. Segundo Seal, ele usou seus poderes para consertar uma fenda no espaço-tempo e acabou acertando o humano do outro lado da fenda ao exagerar na dose. Para corrigir a besteira, Seal mandou o jovem de 28 anos com um corpo novo em folha para Eteldia, um mundo que é gerenciado pelo deus do vento. O conhecimento básico desse mundo, seu idioma e várias outras habilidades foram inseridas nesse corpo, que possui 20 anos de idade. Por ter derrotado os Red Wolves, Takumi acabou passando pro nível 3, e agora prossegue sua jornada para desvendar o motivo de ter parado ali. No meio da sua caminhada, ele encontra duas crianças perdidas e tenta se comunicar com elas, mas as duas parecem assustadas demais para dar confiança ao garoto. De toda forma, ele sente que não pode deixar eles ali, e ao ver a barriga das crianças roncando, Takumi pega um pouco da comida que o Seal deixou no inventário dele e dá pros pequenos, que olham desconfiados num primeiro instante, mas cedem à fome e devoram o alimento. Como eles estavam esfarrapados, Takumi consegue uma roupa para cada um e chama eles para ir até a cidade, mas em nenhum momento as crianças respondem. Para descobrir alguma coisa deles, o protagonista usa sua avaliação de status e nota que os dois têm 5 anos, mas não tem nome. Sendo assim, ele batiza o garoto de Alan e a garota de Helena. Pra sorte do rapaz, os gêmeos começam a seguir ele, então ele pensa em fazer algumas pausas no caminho para não cansar as crianças. Entretanto, ele percebe que elas não são frágeis como ele imaginava. Assim que as duas partem para cima de enormes javalis e sentam o cacete em todos. Após o susto inicial com a surpresa, Takumi pede para eles avisarem quando forem correr igual loucos, e os dois fazem que sim com a cabeça. Estranhamente, esses pivetes estão bem até demais para uma floresta perigosa como essa, e ainda por cima obedeceram a avisar que tem um urso se aproximando, antes de arrebentar o coitado do bicho. Como recompensa por seguir o combinado, os gêmeos ganham um cafuné e ao mesmo tempo ganham o coração do pai adotivo de vez. Seguindo a caminhada, Alan e Helena iam amassando quem tivesse na passagem, enquanto Takumi ficava de braços cruzados. Quando o sol começa a ir embora, o pai adotivo anuncia que todos vão ficar por ali e fazer o jantar, por isso chama os filhos para juntar alguns galhos. Após prepararem a comida numa fogueira, todos dividem a refeição, e as crianças parecem mais tranquilas depois da desconfiança do início. Na hora de dormir, Takumi invoca uma proteção em volta de uma árvore para abrigar os pimpolhos, e esse foi o começo da sua aventura em Eteldia. Ao amanhecer, eles chegam à cidade e surpreendem os guardas, que não imaginavam que um jovem e duas crianças tenham saído vivos da floresta de Gaia. Para dar uma desculpa, Takumi conta que veio do interior com os filhos em busca de ervas medicinais que existem nos entornos daquele local, por isso não entraram fundo na floresta, sempre se mantendo a uma distância segura. Os guardas aceitam a justificativa e pedem a identidade pro responsável dos menores, mas como ele não tinha, o forasteiro é levado para fazer a inspeção e o processamento. Primeiro de tudo, ele recebe uma ferramenta mágica que identifica antecedentes criminais e imagina que não terá problemas quanto a isso, mas preocupa o fato de nenhum dos três ter identidade nesse mundo. Por sorte, dá tudo certo, então Takumi recebe uma identificação provisória para ele e os moleques. Caso vá ficar por muito tempo, o garoto deve fazer uma identidade oficial na guilda. Para quebrar o gelo, o soldado dá um sorriso para as crianças, mas as duas se assustam e se escondem atrás do novo tutor. Conforme andavam pela cidade, Takumi percebe que Alan e Helena têm medo de pessoas desconhecidas. Mais tarde, ele vai até um santuário do deus do vento e entra em contato com o Seal. O humano conta que encontrou duas crianças na floresta de Gaia e acredita que o melhor caminho seja deixá-las no orfanato. Então o Seal surta ao ouvir essa última parte. No entanto, era só um blefe do Takumi para descobrir que de fato foi o deus que colocou as crianças no caminho dele de propósito. Como o Seal afirma não saber que crianças são essas, Takumi lembra que existem 5 deuses nesse mundo, sendo do vento, do fogo, da água, da terra e a deusa da criação, Marianola. E já que Seal é um deles, não faz sentido ele não saber quem são essas crianças no território dele. Jogado contra a parede, o deus do vento apenas revela que esses dois moleques não são comuns e que seria perigoso deixar eles sozinhos. Por isso conta com a ajuda do humano para tomar conta deles. Mesmo irritado por não ter sido avisado, Takumi aceita a proposta e pega seus filhos adotivos para arranjar um lugar para passar a noite. Chegando na hospedaria, os gêmeos não conseguem conter a alegria em ver uma cama quente e confortável diante deles. Por isso aproveitam
para pularem um pouco e gastar o resto de energia que tinham antes de apagar. Ao amanhecer, Takumi recebe um bom dia do Alan e Helena, a primeira vez que eles dizem alguma coisa. Ele estava preocupado com a reação dos dois ao chegarem na cidade por ter tanta gente desconhecida em volta, mas parece que as coisas serão mais tranquilas do que ele pensava. Logo ele anuncia que vai levar eles para a guilda dos aventureiros. Uma vez na guilda, Takumi é recebido por Luna e pede para ser registrado como aventureiro junto dos pequenos, já que não existe uma idade mínima para isso. Após preencher os formulários, Takumi fica encantado com a guilda, porém Alan e Helena ainda pareciam receosos. Então, o responsável fala que tudo vai ficar bem e que eles não precisam ter medo. Pouco tempo depois, os cartões ficam prontos e Takumi descobre que eles podem ser usados como identidade. Fora isso, ele vê que passou pro nível 11 depois do que fez na Floresta Gaia. A recepcionista explica que existem ranks que vão do F ao SS, mas que atualmente não existe ninguém na categoria mais prestigiada da instituição. Além disso, ela ressalta que é permitido criar grupos para missões, e que o rank da equipe será a média do rank de todos os membros. Quanto ao fluxo de trabalho, Takumi deve escolher um trabalho no mural e levar até a recepção antes de realizar ele. Feito isso, com a missão cumprida, é possível vender os itens conquistados ali mesmo na guilda. Por falar nisso, Takumi diz que quer criar um grupo, e a recepcionista avisa que o time precisa de um nome. Pensando sobre isso, o mais novo aventureiro dá uma olhada nas crianças e enxerga elas como anjos, então dá o nome de Asas Brancas pro grupo. Feito isso, como é a primeira missão deles, Takumi pega o trabalho mais simples de coletar 10 ervas Lily num prazo de 3 dias. Sem perder tempo, o grupo Asas Brancas vai até o local do seu objetivo, uma floresta onde só monstros fracos, como slimes, aparecem por ali. Com isso, o responsável sente segurança para eles trabalharem sem maiores preocupações. Então, ao ver a primeira erva Lily, ele chama os garotos para darem uma olhada e ensina como eles devem fazer para colher a planta sem machucar ela. Dito isso, Alan e Helena partem para repetir o ato do garoto e voltam cada um com uma erva em mãos, ganhando outro cafuné do Takumi. Em pouco tempo, eles acumulam uma grande quantidade dessas ervas, e a recepcionista não sabe o que fazer com o montante, salientando que é muito difícil juntar tanta coisa em tão pouco tempo. Takumi explica que a molecada trabalhou duro para esse serviço, então Luna dá a recompensa. Takumi elogia os filhos e diz que foram eles que conseguiram esse dinheiro através do próprio esforço. De repente, um sujeito chega e se irrita por terem pirralhos na guilda dos aventureiros, dizendo que esse não é um lugar para brincadeiras, mas Takumi não afina diante da ameaça e bate de frente com o homem. Luna tenta controlar Dominique, mas ele perde o controle e agarra Takumi. Na mesma hora, Alan e Helena reagem dando uma voadora no estômago do agressor, mas quando eles iam acabar de vez com o sujeito, Takumi intervém para impedir o pior. Preocupado, o garoto pergunta para a recepcionista se tem alguma punição para a confusão em que eles se meteram, mas ela diz que eles agiram em legítima defesa. Em pouco tempo, o mesmo guarda que recebeu eles no portão chega para limpar a bagunça, e Luna avisa Takumi que as crianças estão chorando. Preocupado, ele pergunta o que tá rolando, e elas expressam medo em serem abandonadas depois do que fizeram. Com isso, Takumi abraça os filhos e promete que jamais vai deixar eles para trás. Explicando pro guarda o que aconteceu, o aventureiro conta sobre a briga que teve com Dominique, ao passo que diz seu nome. Da mesma forma, o soldado se apresenta como Granval Lowen, o segundo capitão da filial de Shurien dos Cavaleiros de Guardia. Ao saber que as crianças choraram pelo medo de serem abandonadas, o oficial pergunta se o rapaz seria capaz de fazer isso, o que ofende profundamente ele. Foi então que Takumi explicou que Alan e Helena não são filhos dele, e que encontrou os gêmeos na Floresta Gaia, mas não sabe se eles foram deixados para trás ou se perderam por lá. Diante disso, Luna lembra que um grupo de vendedores de escravos do reino de Argo foi atacado por monstros perto da Floresta de Gaia, então Granval teme que os pequenos tenham sido usados de isca para distrair os monstros enquanto os vendedores fugiam. Enfim, Takumi pergunta se pode ficar com os dois, e o soldado sabe bem que as crianças já se apegaram a ele, por isso reconhece o jovem como responsável pelos gêmeos perdidos. O guarda ia dizer que pode ser chamado de Vol, porém Luna é um fã de expedições para lugares misteriosos, por isso se mete à frente para saber que tipo de materiais o Takumi conseguiu coletar da Floresta de Gaia. Takumi conta que recolheu partes de Red Wolves, e Volta pede pro rapaz vender pra essa mulher porque ela é obcecada por materiais de qualidade. Felizmente, além de obcecada, Luna paga bem pelos materiais que compra, então Takumi e seus filhos foram dignamente recompensados pelos esforços com bastante grana. A seguir, o Capitão Volt lembra que veio falar com o mestre da guilda sobre a expedição que eles costumam fazer na Floresta de Gaia para reduzir o número de monstros, mas lamenta o fato de aventureiros rank A estarem escassos, porque é o nível de força que uma floresta tão perigosa exige. Para suprir essa falta de mão de obra, Volt convoca Takumi,
Takumi. O novato tenta explicar que acabou de se inscrever pro Rank F, mas o capitão sabe que o cara saiu ileso da floresta carregando materiais de Red Wolves, por isso pode muito bem lidar com essa situação. Com isso, o aventureiro percebeu que deu mancada ao falar sobre os lobos. Seja como for, Vol sai em direção ao mestre da guilda, ignorando qualquer justificativa que o Takumi tenha dado para não se juntar à expedição. De frente pro mestre, o oficial pede para que Takumi Kayano, um novato, faça parte do grupo que entrará na floresta de Gaia. O mestre estranha o novato numa missão desse nível, então Vol conta que nem todo novato é necessariamente sem experiência. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!